Rasguei a Bíblia da minha avó página por página. Cada folha arrancada fazia um som que parecia gritar dentro da minha cabeça. Ela não disse nada, só chorou, silenciosa, dolorosamente silenciosa. Naquela noite, quando finalmente me deitei, uma voz gritou meu nome. Não vinha do quarto, nem do céu, era de dentro de mim. Lucas! Eu, ateu convicto, senti algo que nunca pensei que sentiria. Uma presença que parecia me conhecer melhor do que eu mesmo. Me perguntei se estava ficando louco, se era estresse, culpa, qualquer coisa racional que pudesse explicar o que eu ouvi. Mas não, a voz era real. Tão real que eu podia sentir cada sílaba vibrando dentro do peito. E, pela primeira vez, percebi que havia um mundo dentro de mim que eu nunca tinha explorado. Algo que não se explicava com livros ou fórmulas. Algo que, se existisse, poderia mudar tudo. E eu não queria mudar. Não ainda. Mas o que aconteceu naquela noite sabia que não me deixaria em paz. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos. Cresci numa cidade pequena de Minas Gerais, onde todo mundo sabia de todo mundo. Minha família é profundamente evangélica, mas eu me afastei da fé desde os 16 anos. Vi coisas que me endureceram. Pastores humilhando minha mãe por pecados que ela nem sabia que existiam, palavras de julgamento e medo que me marcaram para sempre. Minha avó sempre foi a única que eu senti alguma conexão verdadeira. Ela nunca forçou a fé em mim, nunca me obrigou a acreditar, mas eu vi a Bíblia em suas mãos como uma prisão invisível. Para mim, era tudo ilusão, uma mentira confortável que prendia pessoas boas em regras que não faziam sentido. Eu me sentia superior, livre, racional. Mesmo assim, eu não conseguia me livrar do desconforto que sentia perto dela. Era uma mistura de amor e repulsa. Amor pela pessoa, repulsa pela crença que ela carregava. E naquela tarde, depois de zombar de um culto na praça com meus amigos, senti que precisava fazer algo extremo, algo que deixasse claro para todos, principalmente para mim, que eu não acreditava em nada. Foi quando peguei a Bíblia antiga da minha avó. Páginas amareladas, anotações à mão, marcas de lágrimas e oração. Eu não sabia ainda, mas rasgar aquele livro seria o primeiro passo de uma jornada que me quebraria e reconstruiria de formas que eu jamais imaginei. Minha avó tentou orar por um amigo meu que estava doente. Ela falou baixo, quase sussurrando, palavras cheias de fé. Eu não consegui segurar, explodi, perguntei como ela podia acreditar que Deus curaria alguém enquanto crianças morriam de fome no mundo. Não era apenas raiva. Era desespero, incredulidade, medo de me sentir pequeno diante de algo que não entendia. Peguei a Bíblia dela e rasguei tudo. Cada página, cada palavra, cada promessa. Ela não gritou, só olhou para mim com olhos tristes, mas serenos, e disse algo que ecoaria por anos. Deus não precisa de livros, Ele já escreveu seu nome no coração. Saí furioso, sem ouvir nada além do vento e do barulho do meu próprio sangue batendo nas têmporas. Bebi, ri com os amigos, tentei me convencer de que aquilo era só um momento de rebeldia. Mas quando cheguei em casa, quando me deitei e a cidade mergulhou no silêncio da madrugada, não consegui dormir. O mundo parecia estranho, maior do que eu imaginava, e havia uma sensação que eu não conseguia nomear, algo que apertava meu peito. E então veio a voz. Meia-noite, quarto escuro. Tudo o que eu conhecia estava em silêncio, mas havia algo mais. Algo que me puxava da cama como se mãos invisíveis me segurassem. E ouvi meu nome, claro, forte, impossível de ignorar. Lucas! Meu coração disparou, suor frio escorreu pela nuca. Tentei racionalizar, alucinação, estresse, culpa reprimida, qualquer explicação que me permitisse dormir em paz. Mas não adiantou. A voz era real, era meu nome, minha essência, como se alguém tivesse olhado dentro de mim e conhecido cada sombra, cada dúvida, cada medo. Levantei, apavorado e hipnotizado ao mesmo tempo. Era assustador e familiar. Algo dentro de mim tremia e uma pergunta começou a se formar. Se isso era real, se algo maior me chamava, eu estava pronto para responder? Decidi que precisava saber. Não para acreditar, não ainda, mas para provar que estava errado, para encontrar uma explicação racional.
E, sem perceber, naquele instante, eu havia cruzado uma linha da qual não havia mais volta. Meu mundo estava prestes a mudar. No dia seguinte, decidi caminhar até o terreno abandonado atrás da igreja. Era um lugar esquecido, cheio de mato e pedaços de tijolos quebrados. Sempre soube que histórias estranhas circulavam ali. Pessoas diziam que viam sombras, ouviram vozes, sentiam presenças. Eu não acreditava em nada disso, mas havia algo em mim, um incômodo silencioso, que me empurrava para lá. No meio do terreno, encontrei um homem idoso sentado num tronco. Ele me observava com olhos que pareciam enxergar tudo de mim, cada camada de dúvida e raiva. Antes que eu pudesse falar, ele disse: "Você foi chamado, não foi acaso." Me senti desarmado. Eu, que sempre precisei provar tudo, que ria de qualquer superstição, sentia agora que minhas defesas eram inúteis. Ele me contou sobre uma comunidade rural, um lugar para pessoas que estavam perdidas, quebradas ou confusas, que buscavam algo além de explicações fáceis. Propôs que eu passasse uma semana lá. Só uma semana, pensei. Eu não estava pronto para acreditar, mas algo em mim queria entender o que me assombrava. Aceitei. Quando deixei a cidade, senti o peso de tudo que eu estava deixando para trás: amigos, liberdade, identidade de ateu militante. Mas também havia uma centelha de curiosidade que queimava silenciosa dentro de mim. Na comunidade, conheci Irmã Clara, uma freira que acolhia céticos sem julgamento, e Daniel, um ex-professor de ciências que havia sido ateu por 30 anos e só mudara depois de quase morrer num acidente. Nunca imaginei que minha busca por respostas me levaria a pessoas assim. E, naquele momento, decidi: não iria apenas observar, eu precisava entender, mesmo que doeu, mesmo que quebrasse tudo que eu achava que sabia. Os primeiros dias na comunidade foram intensos. Eu resistia a tudo, questionava cada ensinamento, cada palavra. Discutia com Daniel sobre ciência, lógica, provas, fatos. Questionava a Irmã Clara sobre fé, sobre milagres, sobre sofrimento. Ela respondia sem pressa, apenas me observava e oferecia um café. Comecei a ler trechos da Bíblia, com olhos críticos, esperando incoerência e contradição. Mas alguns textos me surpreenderam. Jó, sofrendo e questionando. Salmo 88, uma oração desesperada que não escondia dúvida. Cada palavra parecia tocar um lugar que eu nem sabia que existia em mim. Tive pesadelos, sempre os mesmos. A Bíblia que eu rasguei flutuando, páginas tingidas de sangue, vozes me chamando para algo que eu não compreendia. Ao acordar, sentia uma estranha mistura de medo e calor, como se algo me dissesse: "Você está no caminho." Comecei a perceber detalhes que nunca havia notado antes. Minha avó, que sempre parecia frágil, nunca forçou ninguém a acreditar. Ela só orava, plantava flores, cuidava de gente que ninguém mais notava. E isso começou a me envergonhar. Eu, que julgava, que ria da fé dos outros, percebi que havia algo maior do que minha compreensão: compaixão sem condições. Nos dias seguintes, comecei a aprender uma habilidade inesperada: ouvir sem responder, duvidar sem atacar. Cada conversa me desarmava, cada história me fazia confrontar minha própria raiva. Uma luz começou a aparecer nos meus sonhos. Não queimava, não cegava, apenas aquecia. E pela primeira vez senti que havia algo real, algo que eu não podia simplesmente ignorar ou racionalizar. A raiva deu lugar à curiosidade. A curiosidade se transformou em vergonha. E a vergonha começou a abrir portas que eu nem sabia que estavam trancadas. Voltar para casa depois de alguns dias foi um choque. Meus amigos me chamavam de traidor. Um deles postou um vídeo meu entrando na igreja, rindo, conversando com os moradores da comunidade. "Lucas virou crente." A legenda parecia cortar meu peito. Perdi a vaga de estágio. Meu chefe, ateu radical, não conseguia aceitar minha mudança de comportamento. A cidade inteira começou a me olhar diferente. Eu não pertencia mais a nenhum lado. Minha avó estava fraca, mas nunca disse "eu te avisei." Apenas perguntou com voz doce: "Você está em paz?" Foi então que ela falou algo que nunca esquecerei. A voz que você ouviu era a mesma que me chamou quando seu avô morreu. Medo real me atravessou.
E se eu não estivesse louco? E se fosse ele mesmo me chamando? Cada passo parecia carregar um peso enorme. Eu estava perdido, rejeitado, vulnerável. E ainda assim havia uma força invisível me dizendo para continuar, para não fugir. Eu não sabia se podia confiar, mas uma coisa era certa: a minha vida nunca mais seria a mesma. Minha avó foi internada de repente. No hospital, me entregou um diário antigo. As páginas estavam amareladas, cheias de caligrafia que eu conhecia desde a infância. Ela disse apenas: "Leia quando estiver pronto." Abri o diário e encontrei páginas de orações por mim desde que nasci. Sonhos sobre um anjo segurando minha mão nos momentos mais escuros. E uma frase que me fez parar: se um dia ele rasgar a Bíblia, será o começo, não o fim. Senti meu coração apertar. Tudo que eu acreditava sobre Deus estava errado. O inimigo não era ele, era a imagem distorcida que eu carregava, um juiz cruel, insensível, distante. Ler aquilo mudou algo em mim. Eu não precisava mais fugir, não precisava mais provar nada. Era hora de buscar a verdade, mesmo que ela me quebrasse. Voltei para a comunidade, não como cético, mas como alguém que queria entender, que queria reconstruir-se. O que eu sentia era mais do que curiosidade, era a necessidade de encontrar sentido, de reconciliar minha dor, minhas perdas, meus medos. Pela primeira vez, a fé não parecia um ato de obediência, mas um caminho de coragem. Decidi ir até o terreno abandonado atrás da igreja. Sempre foi um lugar esquecido, cheio de mato, pedaços de tijolos quebrados e histórias que ninguém confirmava. Eu nunca acreditei nelas, mas havia algo em mim que me puxava para lá. Um incômodo silencioso, uma inquietação que eu não conseguia ignorar. Enquanto caminhava pelo terreno, percebi que não estava sozinho. Sentado em um tronco caído, havia um homem idoso. Seus olhos me observavam como se enxergassem não só a minha aparência, mas cada camada de dúvida e cada pedaço da minha raiva. Antes que eu pudesse falar, ele disse: "Você foi chamado, não foi acaso." Não consegui responder. Eu, que sempre precisei provar tudo, que ria de qualquer superstição, sentia que minhas defesas não serviam para nada. Ele contou sobre uma comunidade rural, um lugar para pessoas perdidas, quebradas ou confusas, que buscavam algo além de explicações fáceis. Propôs que eu passasse uma semana lá. Só uma semana, pensei. Não estava pronto para acreditar, mas havia algo em mim que precisava entender. Aceitei, quase sem pensar. Quando deixei a cidade, senti o peso de tudo que estava abandonando. Amigos, liberdade, a identidade de ateu militante. Mas havia uma curiosidade silenciosa queimando dentro de mim. Na comunidade, conheci Irmã Clara, que acolhia céticos sem julgamento, e Daniel, ex-professor de ciências, ateu por 30 anos, convertido após quase morrer num acidente. Eram pessoas que eu jamais imaginaria encontrar, pessoas que carregavam dúvidas profundas, mas que haviam encontrado algum tipo de resposta. E eu, ainda tão cético, sentia que aquela semana seria diferente de tudo que vivi. Pela primeira vez, percebi que minha busca por explicações racionais não era suficiente. Havia algo maior, algo invisível, algo que me chamava sem me obrigar, que me atraía sem medo. Decidi, naquele instante, que não iria apenas observar. Eu precisava entender, mesmo que doesse, mesmo que quebrasse tudo o que eu achava que sabia. E, sem perceber, naquele momento, eu já havia cruzado a linha da qual não havia mais volta. Enquanto o sol se punha no horizonte, eu senti o peso da escolha que fizera. Mas também senti algo novo, uma estranha esperança, uma faísca de algo que talvez fosse mais real do que eu jamais imaginara. Pela primeira vez em anos, eu sentia que não estava sozinho no mundo. Os primeiros dias na comunidade foram uma mistura de desconforto e fascínio. Tudo que eu conhecia havia ficado para trás, meus amigos, minha rotina, minha identidade de ateu convicto. Agora eu estava cercado de pessoas que acreditavam em algo que eu não podia ver, tocar ou provar. Pela primeira vez em anos, eu sentia que não estava sozinho no mundo. Os primeiros dias na comunidade foram uma mistura de desconforto e fascínio. Tudo que eu conhecia havia ficado para trás, meus amigos, minha rotina, minha identidade de ateu convicto.
Agora eu estava cercado de pessoas que acreditavam em algo que eu não podia ver, tocar ou provar. E, ainda assim, havia algo nelas que me deixava inquieto. Não era fé cega, era serenidade, uma força silenciosa que eu não tinha. No início, resisti com todas as minhas forças. Questionava cada ensinamento, cada palavra. Debatia com Daniel sobre ciência e lógica, sobre fatos e provas. Argumentava com irmã Clara sobre fé, milagre, sofrimento e injustiça. Ela respondia sem pressa, sem me corrigir, apenas me ouvia. Havia algo em sua paciência que me desconcertava. Eu esperava discussão, debate, confronto, mas ela apenas me oferecia um café e esperava que eu falasse mais. Comecei a ler trechos da Bíblia com olhos críticos, procurando incoerência, contradição, qualquer falha que pudesse me dar conforto. Mas alguns textos me tocaram de formas inesperadas. Jó, sofrendo e questionando, sem esconder sua dor. Salmo 88, uma oração desesperada, cheia de dúvida e angústia. Cada palavra parecia penetrar em um lugar de mim que eu nem sabia que existia, um espaço que eu mantinha trancado com sarcasmo e desdém. Os pesadelos começaram a aparecer, sempre os mesmos, a Bíblia que rasguei flutuando no ar, páginas manchadas de sangue, vozes chamando meu nome para algo que eu não compreendia. Ao acordar, meu corpo tremia, e uma sensação estranha de calor e presença preenchia o quarto. Era desconcertante, mas não podia ser ignorado. Cada sonho parecia um aviso, algo estava acontecendo dentro de mim, algo que eu não podia controlar. Comecei a perceber pequenos detalhes sobre a minha avó que nunca notei antes. Ela nunca me forçou a acreditar em nada, nunca exigiu nada. Ela apenas orava, cuidava das pessoas, plantava flores, cuidava de vidas que ninguém mais notava. E essa observação me envergonhava profundamente. Eu, que julgava, que ria da fé dos outros, percebia que estava diante de algo maior do que eu conseguia compreender. Compaixão sem condições, amor sem exigências. Nos dias seguintes, percebi que estava aprendendo algo inesperado, a ouvir sem responder, a duvidar sem atacar, a questionar sem sentir que precisava provar nada. Cada conversa me desarmava, cada história me forçava a confrontar minha própria raiva, minha própria dor, minhas próprias sombras. Comecei a notar uma presença nos meus sonhos, uma luz que não queimava nem cegava, apenas aquecia. Essa luz me mostrava que havia algo real, algo que eu não podia racionalizar ou explicar. Pela primeira vez, senti que algo maior existia, algo que não dependia da minha aprovação, da minha compreensão, da minha lógica. A raiva que eu carregava deu lugar à curiosidade. A curiosidade se transformou em vergonha, uma vergonha silenciosa de tudo que eu havia sido, de tudo que havia acreditado ser verdade. E essa vergonha começou a abrir portas dentro de mim que eu nem sabia que estavam trancadas. Eu percebi, finalmente, que havia começado a caminhar em direção a algo que não podia ver, mas podia sentir. Um processo silencioso, gradual, quase imperceptível, mas poderoso. A fé, que eu sempre desprezei, não era algo que eu precisava provar, era algo que eu precisava experimentar. Comecei a me permitir sentir, a me permitir duvidar sem rejeitar, a questionar sem atacar, a ouvir sem precisar responder. Descobri que havia uma força maior dentro e ao redor de mim, que não exigia obediência cega, mas simplesmente me chamava para perceber, para compreender, para existir de forma mais plena. Foi doloroso, desconfortável e, ao mesmo tempo, libertador. Pela primeira vez, senti que minha vida não era apenas uma série de decisões lógicas, mas um caminho que me levava a algo que não podia entender, mas podia sentir. E mesmo sem compreender completamente, comecei a confiar, a me permitir acreditar que havia algo real em toda aquela experiência. Não era fé cega, não era crença imposta. Era a percepção de que a vida, minhas escolhas, meus erros e minhas dores estavam se entrelaçando em algo maior, algo invisível, mas profundamente presente. Pela primeira vez, senti que não precisava controlar tudo, que podia simplesmente existir, e que, de alguma forma, isso já era suficiente.
A luz nos meus sonhos continuava, suave, constante, como um lembrete silencioso de que eu não estava sozinho. E pela primeira vez em anos, comecei a sentir esperança. Voltar para casa depois de alguns dias na comunidade foi um choque que eu não esperava. A cidade parecia a mesma, mas tudo havia mudado. Meus amigos me chamavam de traidor, riam, cochichavam e me olhavam com desprezo. Um deles postou um vídeo meu entrando na igreja, legenda em letras grandes, zombeteira: "Lucas virou crente!" Meu peito apertou. Era como se cada palavra perfurasse minha alma, como se o mundo inteiro estivesse me observando e julgando. Perdi a vaga de estágio. Meu chefe, ateu, convicto, radical, simplesmente não conseguia aceitar minha mudança de comportamento. Me olhava de lado, desconfiado. Cada gesto meu parecia um ato de traição. De repente, eu não pertencia a nenhum lado, nem ao grupo de amigos, nem à cidade inteira, nem ao mundo que eu acreditava controlar. Estava isolado, rejeitado, vulnerável. Minha avó estava fraca, quase apagando da vida, mas não disse nada de acusação ou reprovação. Apenas me olhou com olhos que pareciam enxergar minha alma e perguntou: "Você está em paz?" Não podia responder. Não totalmente. Havia medo dentro de mim, medo do que estava acontecendo, medo do que eu sentia e não podia explicar. Mas havia também uma sensação estranha, quase confortável. Algo invisível me dizia para continuar, para não fugir. E foi então que ela falou algo que me atravessou. "A voz que você ouviu é a mesma que me chamou quando seu avô morreu." O peso dessas palavras me atingiu com força. Minha avó, pequena, frágil, conhecedora de vidas e dores, sabia do que eu estava enfrentando. Não tentou me convencer, não tentou me impor nada. Apenas reconheceu que algo maior estava em ação e que eu precisava atravessar aquilo sozinho. Medo real me atravessou. E se eu não estivesse louco? E se fosse ele mesmo me chamando? Cada passo que eu dava, cada pensamento que me atravessava, parecia carregado de um peso enorme. Eu estava preso entre o que conhecia e o que não podia compreender, entre o que acreditava e o que sentia. Ao mesmo tempo, percebi algo novo. Mesmo com toda a rejeição e desconfiança ao meu redor, havia uma força silenciosa dentro de mim que não me deixava desistir, uma determinação que eu nunca soubera existir. Algo dentro dizia: "Continue, mesmo que você não entenda, mesmo que doa, mesmo que ninguém acredite em você. Continue." Passei dias em silêncio, refletindo sobre tudo. O que estava acontecendo comigo não era apenas uma questão de fé ou descrença. Era uma transformação profunda, que mexia com meus medos, minhas certezas, minha identidade. A cidade podia me rejeitar, os amigos poderiam zombar, o mundo poderia questionar minha sanidade, mas algo maior, algo invisível e silencioso me chamava para frente. E foi nesse momento que percebi: eu não podia voltar atrás, eu não podia me esconder. Eu precisava enfrentar tudo o que estava surgindo, mesmo que isso significasse perder tudo o que eu conhecia, até mesmo a mim mesmo. E no fundo do meu peito, uma pergunta permanecia: e se eu tivesse razão em acreditar? E se essa voz, esse chamado fosse real? E se tudo que eu havia ignorado até hoje estivesse apenas me esperando para ser descoberto? A decisão estava tomada, ainda que assustadora. Não iria fugir. Não iria negar o que sentia. E mesmo que tudo ao meu redor estivesse contra mim, eu seguiria, passo a passo, rumo ao desconhecido que prometia mudar tudo. Minha avó foi internada de repente. A notícia chegou como uma rajada de vento gelado. Tudo parecia escapar das minhas mãos. No hospital, quando entrei no quarto, ela me entregou um diário antigo. As páginas estavam amareladas pelo tempo, cada linha escrita com a caligrafia que eu conhecia desde a infância. Ela me olhou com olhos que carregavam serenidade e uma compreensão silenciosa. "Leia quando estiver pronto." Segurei o diário com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Ao abrir, fui atingido por uma enxurrada de memórias e emoções. Páginas repletas de orações por mim desde o nascimento. Sonhos sobre um anjo segurando minha mão nos momentos mais escuros. Pedidos silenciosos que minha avó fez para que eu tivesse proteção, mesmo sem saber se eu acreditasse em algo algum dia.
Uma frase em particular paralisou meu coração. Se um dia ele rasgar a Bíblia, será o começo, não o fim. Meu peito apertou. Tudo o que eu acreditava sobre Deus estava errado. O inimigo não era ele. O inimigo era a imagem distorcida que eu carregava, um juiz cruel, insensível, distante. Eu percebi que havia passado anos me defendendo de algo que nunca existiu. Construí um Deus feito de medo, culpa e julgamento, incapaz de amor verdadeiro. Ler aquelas páginas me fez chorar silenciosamente, pela primeira vez em anos. Cada linha, cada oração era um lembrete de que eu não estava sozinho. Minha avó, que eu julgava fraca ou ingênua, carregava uma força invisível, uma fé que não precisava de provas, mas que persistia mesmo diante da dor e da distância. Com o diário em mãos, algo mudou dentro de mim. Não era mais sobre provar ou refutar. Não era mais sobre dogmas ou lógica. Era sobre perceber que minha jornada não era apenas minha. Era sobre reconstruir, entender, sentir. Eu não precisava mais fugir, não precisava mais negar o que acontecia. Eu precisava enfrentar, aceitar e aprender. Decidi voltar à comunidade, mas desta vez não como cético curioso, não como alguém que quer apenas observar. Voltei como buscador, como alguém disposto a confrontar minha própria dor e minhas próprias limitações. Cada passo naquele caminho me lembrava que a fé não é ausência de dúvida, mas coragem para continuar mesmo com ela. Nos dias seguintes, passei horas com Daniel, irmã Clara e outros membros da comunidade. Ouvi histórias de vida que me quebraram e reconstruíram ao mesmo tempo. Pessoas que perderam tudo e encontraram sentido, que duvidaram e ainda assim foram tocadas por algo maior, que sofreram e mesmo assim descobriram compaixão e perdão. Cada conversa, cada silêncio compartilhado, cada gesto de bondade me confrontava com minha própria dureza. Percebi que eu havia carregado anos de raiva e ressentimento, não contra Deus, mas contra a ideia que eu tinha dele, e contra a minha própria incapacidade de amar plenamente. À noite, sozinho no quarto, abria o diário e lia novamente aquelas linhas. Ele vai rasgar a Bíblia, mas um dia ele vai colar as páginas com suas próprias lágrimas, e será mais lindo que antes. Senti algo quebrar dentro de mim, mas de forma necessária. Era a destruição daquilo que não servia mais, para que pudesse reconstruir algo verdadeiro. Pela primeira vez, percebi que minha rebeldia, minha raiva, meu ceticismo feroz, tudo o que eu pensava que me protegia, era, na verdade, apenas o primeiro passo de um processo que eu não entendia completamente, mas que me chamava para algo maior. A voz que me chamou naquela primeira noite voltou a surgir, mas desta vez suave, quase maternal, calorosa e acolhedora. Não precisa ter certeza, só não feche a porta. Cada palavra parecia tocar meu coração, revelando algo que eu havia esquecido, que a fé não é sobre provas, não é sobre certezas, não é sobre dogmas. É sobre presença, amor e abertura para aquilo que não podemos controlar. No silêncio da comunidade, percebi que estava aprendendo a escutar, a sentir, a aceitar. Minhas dúvidas não foram eliminadas. Na verdade, elas se tornaram o ponto de partida para uma experiência mais profunda. Eu não precisava entender tudo. Só precisava caminhar e confiar que cada passo me aproximaria de algo maior do que eu mesmo. Por horas, fiquei sozinho lendo o diário, revivendo cada oração que minha avó fez por mim. Percebi que minha resistência não era sobre rejeitar Deus, mas sobre rejeitar a própria vulnerabilidade. Eu tinha medo de me permitir sentir, de me permitir confiar, de me permitir ser quebrado. E naquele momento, entendi. A jornada que comecei rasgando a Bíblia não era sobre destruir algo, era sobre permitir que algo mais verdadeiro surgisse em meu lugar. Não era o fim, era o começo. Voltar à comunidade com o diário da minha avó nas mãos me deu um propósito silencioso. Não era mais sobre provar algo ou refutar minha experiência, era sobre entender, agir e reconstruir tudo o que eu havia destruído dentro de mim. Cada manhã eu acordava com um peso e uma energia estranha, uma mistura de medo e esperança que nunca havia sentido.
Passei a me envolver em todas as atividades da comunidade, mas de forma diferente. Eu não era mais apenas um observador, participava ativamente. Ajudava Daniel a criar um grupo de apoio para ex-ateus em crise existencial. Pessoas que, como eu, haviam perdido a fé ou se revoltado contra ela. Agora encontravam um espaço para conversar, chorar, duvidar e, lentamente, se reerguer. Eu via nos olhos deles a mesma confusão, o mesmo medo que senti por anos, e isso me fazia perceber que minha dor não era exclusiva, era parte de algo maior. Escrevia cartas para pessoas que enviavam mensagens perguntando como lidar com a dúvida, com a raiva, com o vazio. Cada carta me fazia confrontar meus próprios sentimentos, cada resposta me obrigava a refletir sobre o caminho que eu estava trilhando. Escrever se tornou uma forma de terapia, uma forma de me aproximar do que eu não conseguia explicar em palavras faladas. Voltei ao terreno abandonado atrás da igreja. Desta vez, não com medo ou curiosidade cética, mas com intenção. Plantei uma árvore ali, uma árvore que representava a minha transformação. Enquanto cavava o buraco, sentia cada camada de terra como se estivesse enterrando meu antigo eu, o ateu raivoso, cético, rebelde. E ao colocar a muda na terra, sentia a esperança brotando de forma concreta, palpável. As interações diárias com a comunidade começaram a me moldar. Meu tio, cético, começou a visitar minha avó no hospital. Sua presença era estranha, mas necessária. Um amigo que havia zombado de mim me procurou para pedir perdão. Irmã Clara revelou sem drama que também foi ateia por 10 anos. Cada pessoa me mostrava que a transformação não era instantânea, mas gradual, feita de pequenos gestos, de escuta e vulnerabilidade. Cada noite, antes de dormir, relia trechos da Bíblia. Agora, com lágrimas nos olhos, não pelo dogma ou pela autoridade das palavras, mas pelo que elas revelavam sobre pessoas quebradas sendo amadas. As histórias que antes me pareciam ilógicas, agora me tocavam profundamente. Perdão, paciência, compaixão e esperança mesmo diante da dor. A voz que me havia chamado naquela primeira noite voltou, mas de forma diferente. Não gritava mais. Era suave, calma, acolhedora. Você não precisa ter certeza, só precisa não fechar a porta. Essas palavras se tornaram um mantra silencioso. Eu percebia que não precisava provar nada a ninguém, nem mesmo a mim. Só precisava manter a porta aberta, seguir adiante, agir com coragem e compaixão. A comunidade começou a sentir minha presença de forma mais intensa. Daniel confiava em mim para liderar discussões, acolher novos membros, escrever mensagens para pessoas em crise. Irmã Clara me observava com orgulho silencioso, como alguém que sabia que eu estava finalmente aprendendo a escutar. Havia momentos de desafio também. Alguns dias me sentia exausto, sobrecarregado. Lembranças do passado, vergonha e culpa surgiam sem aviso. Mas a cada dificuldade, a cada noite em que eu me permitia sentir, eu entendia que a transformação não é linear. É feita de altos e baixos, de encontros e perdas, de coragem e medo coexistindo. E então, um dia, percebi algo que nunca imaginei sentir: alegria pura. Alegria ao ajudar, ao ouvir, ao escrever, ao plantar. Alegria em me permitir ser vulnerável. A árvore no terreno abandonado crescia lentamente, como minha própria transformação. Cada folha que surgia me lembrava que algo que parecia morto podia florescer novamente. Minha relação com minha avó também mudou. Ela me sorria com olhos que carregavam orgulho silencioso. Não dizia nada de extraordinário, mas cada gesto dela me mostrava que a fé dela não era sobre controle, mas sobre amor. Eu compreendi, enfim, que sua persistência silenciosa foi o que me trouxe até aqui. Ela não apenas rezou por mim, ela me preparou para me encontrar comigo mesmo. Em meio a essa rotina, comecei a gravar meus pensamentos, minhas experiências e meus aprendizados. Não por fama ou aprovação, mas como um registro do que eu estava descobrindo. Que a fé não é ausência de dúvida, mas coragem de enfrentar a dúvida, de viver com ela, de permitir que algo maior nos conduza mesmo quando não entendemos completamente.
E pela primeira vez senti que podia compartilhar minha história, mesmo com medo. Medo do julgamento, medo da rejeição, medo de que minha transformação fosse ridicularizada. Mas algo dentro de mim dizia: não é sobre você, é sobre quem ainda não ouviu a voz que chamou por você. A voz voltou mais uma vez, mais clara, mais intensa. Eles vão tentar te calar, mas sua história não é sua, é de quem ainda não ouviu o chamado. E eu entendi que não podia recuar. Minha jornada não era apenas minha, era para todos que um dia poderiam precisar da mesma luz que começou a surgir em mim. Assim, meus dias na comunidade se transformaram em ação constante. Ajudar, ouvir, escrever, plantar, compartilhar. Cada gesto, cada conversa, cada carta enviada me conectava mais profundamente com algo que eu não podia ver, mas podia sentir. E a cada noite, ao voltar para o meu quarto, eu fechava os olhos e sentia a presença suave e acolhedora daquela voz, lembrando-me que eu não estava sozinho e que estava no caminho certo, mesmo sem compreender tudo. Pela primeira vez, não me sentia perdido. Pela primeira vez, sentia que, apesar de todos os medos, dúvidas e cicatrizes, estava exatamente onde precisava estar. Eu precisava compartilhar minha experiência de alguma forma. Não era sobre fama, aprovação ou audiência. Era sobre mostrar que o que eu vivi, ouvir aquela voz depois de rasgar a Bíblia, podia tocar alguém, inspirar reflexão ou até dar coragem para enfrentar dúvidas e medos profundos. Contei minha história a amigos próximos, a pessoas da comunidade, e aos poucos percebi o efeito que minhas palavras tinham. Alguns ouviam em silêncio, com os olhos arregalados. Outros se emocionavam e admitiam que também já haviam sentido algo inexplicável, algo que não conseguiam nomear. Cada relato que eu recebia de volta, mesmo simples, me lembrava que eu não estava sozinho. Ao mesmo tempo, percebi que havia muitos que talvez quisessem compartilhar suas próprias experiências, mas não sabiam como. Então comecei a dizer, com sinceridade: se você já passou por algo parecido, se sentiu chamado ou tocado por algo que não compreendia, compartilhe. Conte sua história nos comentários, em um grupo, onde puder. Alguém pode precisar ouvir exatamente o que você tem para dizer. Essa ideia de compartilhar sem criar nada próprio me trouxe paz. Não havia pressão, não havia exposição. Apenas a possibilidade de conectar pessoas, de dar voz a quem precisava. Descobri que a força não estava em ter o controle, mas em oferecer espaço. Houve momentos em que a pressão externa quase me fez recuar. Comentários críticos, olhares desconfiados, até provocações de ateus e religiosos radicais. Alguns zombavam do que eu estava dizendo, questionavam minha sanidade, me chamavam de ingênua. Cada ataque era uma lembrança de que o mundo nem sempre entende ou aceita experiências profundas e pessoais. Mas, em cada momento de dúvida, a lembrança da voz que ouvi naquela noite escura voltava, suave, firme. Não feche a porta, outros ainda precisam ouvir. Essas palavras me deram coragem para continuar contando minha história sempre que alguém perguntava, sempre que surgia uma oportunidade. Não era sobre convencer ninguém, mas sobre compartilhar honestidade e vulnerabilidade. Então, sempre que alguém se aproximava e dizia: "Eu não sei se posso acreditar nisso", eu respondia: "Não se trata de acreditar ou não, trata-se de ouvir, sentir e, se você quiser, compartilhar a sua própria experiência. Pode ser nos comentários de algum vídeo, em um grupo, com amigos ou familiares. Alguém pode se sentir menos sozinho com a sua história." Com o tempo, comecei a perceber que minha história, mesmo simples, estava gerando conexão. Pessoas se sentiam encorajadas a se abrir, a falar sobre experiências que guardavam em silêncio. Isso me mostrou que o poder de compartilhar não está em ter público, mas em tocar pelo simples ato de contar a verdade. Percebi também que compartilhar era uma forma de enfrentar o medo. Medo de julgamento, de crítica, de incompreensão. Mas ao dividir minha experiência, descobri que a vulnerabilidade é também uma ponte. Ela conecta, acolhe e fortalece. O que começou como uma necessidade de relatar algo extraordinário acabou se tornando um chamado silencioso.
Um lembrete de que nossas histórias, não importa quão pequenas ou estranhas, podem ser a esperança que outra pessoa precisa. E que não precisamos criar nada grande ou público para que isso aconteça. Basta coragem, sinceridade e o convite para que outros também se expressem. Essa compreensão me deu paz. Finalmente percebi que a voz que eu ouvi não era apenas para mim. Era um convite para que outros encontrassem espaço para falar, para sentir, para se conectar. E mesmo que o mundo não entendesse, mesmo que houvesse críticas e incompreensão, isso era suficiente. E então, sempre que contava a minha experiência, eu terminava com a mesma frase, como um lembrete para todos. Se você já passou por algo que não consegue explicar, se já sentiu algo que mudou seu coração, compartilhe. Conte sua história aonde puder. Alguém pode precisar ouvir exatamente isso. Foi assim que percebi que a transformação não estava apenas em mim, mas no efeito que minha história podia ter nos outros, no simples ato de abrir espaço para que histórias fossem contadas e ouvidas. A notícia chegou como um golpe que me arrancou o ar do peito. Minha avó havia falecido de repente. Entrei em colapso emocional, incapaz de controlar o nó que se formava em minha garganta. Tudo parecia vazio, sem sentido. Aquele pilar silencioso da minha vida, a mulher que me preparou para enfrentar minha própria dor, se fora. Sentei-me no quarto vazio, segurando o diário dela, e senti a raiva, a culpa e o desespero se misturarem. Perguntas surgiam sem resposta. Se Deus existe, por que levou ela antes que eu pudesse consertar tudo? Se tudo isso valeu a pena, por que a perdi? Num impulso, peguei o diário e o joguei no fogo. Vi as páginas pegarem fogo, as orações que ela fez por mim se transformarem em fumaça diante dos meus olhos. Arrepiei-me imediatamente. Percebi o quanto minha reação era desesperada, quanto ainda carregava dor e incompreensão. No silêncio que se seguiu, uma sensação estranha tomou conta de mim. Um sussurro suave, quase imperceptível, como se a própria presença dela estivesse ali. Ela não foi embora, ela foi na frente. As palavras penetraram fundo. Pela primeira vez, entendi que fé não é ausência de dor, nem a garantia de que tudo será justo. Fé é presença, mesmo no meio do sofrimento, coragem de continuar quando tudo parece perdido. Minha avó não estava apenas ausente, ela havia me mostrado, até o último momento, que o caminho não termina na dor, mas se transforma nela. A perda era imensa, mas algo em mim começou a mudar. A raiva e a desesperança deram lugar a uma aceitação silenciosa, ainda dolorosa, mas carregada de significado. Eu sabia que a jornada que começara com raiva, rebeldia e dúvida ainda não tinha terminado. E naquele instante, percebi: fé não é sobre certezas, milagres visíveis ou respostas fáceis. É sobre estar presente, mesmo quando o mundo parece desabar. O velório da minha avó estava silencioso, pesado, cheio de olhares que misturavam respeito e curiosidade. Enquanto todos se aproximavam para prestar condolências, um jovem se destacou. Ele tinha a minha idade quando tudo começou. Olhos desconfiados, postura defensiva, parecia carregar o mesmo ceticismo que eu carreguei por tanto tempo. Ele se aproximou e, sem rodeios, disse: "Sua avó morreu rezando por você. Que desperdício!" Por um instante, senti o velho impulso de rebeldia, de defender minha dor ou questionar a fé dele. Mas algo em mim havia mudado. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e respondi calmamente: "Ela não rezou por mim, ela rezou por você, porque um dia alguém vai rasgar a Bíblia na sua frente e vai ouvir uma voz, e vai precisar de alguém que entenda." O jovem parou, surpreso, os olhos marejados. Havia silêncio ao redor, mas não importava. As palavras haviam atravessado o ar, atingindo algo mais profundo que qualquer julgamento ou crítica poderia alcançar. Segurei o diário da minha avó, ainda com cheiro de papel antigo e tinta amarelada, e comecei a ler em voz alta o último trecho que ela escreveu. Meu neto vai rasgar a Bíblia, mas um dia ele vai colar as páginas com suas próprias lágrimas, e será mais lindo que antes. Enquanto falava, senti um peso saindo do meu peito.
Cada lágrima que eu derramava não era apenas por perda, mas por compreensão, pela transformação que a fé silenciosa da minha avó havia gerado. Não havia milagre visível, nenhum espetáculo sobrenatural. Apenas paz, mesmo em meio à dor. No fundo, compreendi que o clímax da minha jornada não era um evento externo, era interno. Era aceitar que a fé não depende da ausência de dor ou dúvida. Era reconhecer que a presença, o amor e a coragem de continuar são milagres em si. O jovem que me olhava começou a compreender, sem precisar de explicações adicionais. Eu senti, finalmente, que minha avó havia deixado algo que ninguém poderia tirar. Não apenas sua história, mas a oportunidade de tocar vidas através da minha própria jornada. E naquele momento percebi: a transformação não precisa de aplausos, likes ou testemunhos públicos. Basta existir, ser vivido e compartilhado, de alguma forma, com quem precisa ouvir. 6 meses haviam se passado desde a morte da minha avó. O vazio ainda existia, mas não mais como um peso insuportável. A dor tinha se transformado em lembrança viva, carregada de propósito. Eu continuava a compartilhar minha história, mas agora com calma, sabedoria e empatia. Sempre lembrando, não se tratava de mim, mas de quem pudesse ouvir e se sentir menos sozinho. A Bíblia rasgada da minha avó estava emoldurada em casa, com a frase que ela sempre repetia: "Foi o começo". Olhar para ela me lembrava que destruição e reconstrução caminham juntas. O terreno baldio atrás da igreja, onde antes eu sentia medo e dúvida, agora era um jardim comunitário, com pequenas árvores e flores plantadas por pessoas que encontraram esperança e coragem na história que eu havia compartilhado. Recebi mensagens de pessoas que, ao ouvirem minha experiência, sentiram-se encorajadas a contar suas próprias histórias, cada relato deixando rastros de coragem e conexão. Descobri que o poder não estava em controlar, provar ou publicar, estava em oferecer espaço, em abrir a porta para que outros pudessem se expressar. E assim aprendi a verdadeira lição da minha jornada. Fé não é ausência de dor, nem certeza absoluta. Fé é presença, mesmo na ausência de respostas. É coragem para continuar. É ouvir e compartilhar, mesmo quando é difícil. Olho para a câmera, ou para quem quiser me ouvir, e digo: se você já rasgou algo sagrado, se já gritou contra o céu, saiba, a voz ainda te chama. Não por quem você foi, mas por quem você pode ser. Se quiser, conte sua história em algum lugar. Alguém pode precisar ouvir exatamente isso. E por um instante, sinto que tudo o que aconteceu, dor, medo, dúvida, valeu a pena. Porque a transformação não é apenas sobre milagres visíveis, mas sobre viver, sentir e compartilhar. Se você quer acompanhar histórias reais de transformação, superação e fé, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa comunidade que aprende a ouvir e compartilhar experiências que tocam o coração.